Imagine acordar um dia e descobrir que o rei do seu país acredita que é feito de vidro e pode quebrar a qualquer momento, que se recusa a deixar qualquer pessoa tocá-lo, que costura hastes de ferro em suas roupas para proteger o seu corpo frágil. Agora imagine que essa pessoa tem poder absoluto sobre milhões de vidas. Hoje você vai conhecer a história absolutamente real de Carlos VI da França, um rei que literalmente esqueceu quem era e passou 30 anos acreditando que o seu corpo era de vidro. Cada palavra que você vai ouvir é baseada em documentos históricos e relatos da época. E eu garanto, a realidade é muito mais perturbadora do que qualquer ficção. Você está assistindo o História em Ruína. Antes de mergulharmos nessa história insana, você precisa entender o contexto. Estamos falando da França no século XIV, uma época em que reis tinham poder absoluto. Não existia congresso, não existia impeachment, não existiam freios e contrapesos. Quando um monarca enlouquecia, não havia nada que o povo pudesse fazer, exceto rezar. E a loucura real não era tão rara quanto você imagina. Casamento entre primos e tios, envenenamento por metais pesados, doenças genéticas não diagnosticadas e o peso esmagador do poder absoluto criavam um cenário perfeito para o colapso mental. A história que você vai ouvir agora foi meticulosamente documentada por cronistas da época, médicos e testemunhas oculares. Cada evento bizarro, cada decisão insana, cada momento aterrorizante, tudo isso realmente aconteceu. Mas vamos começar pelo começo, quando Carlos VI era apenas um jovem príncipe promissor. Carlos VI assumiu o trono da França em 1380, aos 11 anos de idade. Seu pai, Carlos V, havia morrido deixando um reino relativamente estável, mas um herdeiro ainda criança. Durante os primeiros anos, Carlos foi governado por regentes, seus tios, que basicamente controlavam a França enquanto ele crescia. Mas quando assumiu o poder de verdade aos 20 anos, em 1388, as coisas pareciam promissoras. Carlos era descrito pelos cronistas da época como inteligente, bonito e carismático. Alto, de olhos claros, com uma presença real impressionante. O povo francês tinha grandes esperanças nele. Ele se casou com Isabel da Baviera e os primeiros anos foram felizes. Tiveram vários filhos. Carlos tomava decisões políticas sensatas, ouvia seus conselheiros e promovia a justiça. Tudo parecia indicar que a França teria um grande rei. Mas então veio o verão de 1392 e tudo mudou para sempre. Agosto de 1392. Carlos VI está cavalgando com seus cavaleiros pela floresta de Le Mans, a caminho de uma campanha militar na Bretanha. Faz calor, um calor insuportável, escaldante. O rei está agitado há dias, não tem dormido bem, tem tido febres. Seus médicos sugeriram que ele adiasse a viagem, mas Carlos insistiu. De repente, enquanto a comitiva avança pela floresta, um homem esfarrapado, praticamente um mendigo, emerge das árvores. Ele corre em direção ao rei, agarra as rédeas do cavalo e grita com toda a força: "Rei, não cavalguem mais! Voltem! Vocês são traídos!" Os guardas imediatamente afastam o homem e a comitiva continua. Mas algo naquele momento, naquele grito de aviso, planta uma semente de paranoia na mente febril de Carlos. Eles continuam cavalgando sob o sol do meio-dia. O calor é opressivo. Carlos está usando uma armadura completa. Imagina só o peso, o calor sufocante do metal sob o sol de agosto. E então acontece. Um dos pajens, sonolento com calor, deixa cair uma lança. O metal bate no escudo de outro cavaleiro. O som ressoa pela floresta e Carlos VI enlouquece. Ele desembainha sua espada e começa a gritar: "Traidores! Vocês querem me entregar aos meus inimigos!" Antes que alguém possa reagir, o rei da França está atacando seus próprios cavaleiros. Carlos mata 4 homens em poucos minutos.
homens que o serviram fielmente por anos. Ele os abate como se fossem inimigos em um campo de batalha, gritando incoerentemente, os olhos selvagens e sem reconhecimento. Finalmente, um cavaleiro consegue agarrá-lo por trás. Levam vários homens para desarmá-lo e contê-lo. Quando finalmente o controlam, Carlos VI está em estado catatônico. Os olhos vazios, olhando para o nada. Ele não responde a nenhum estímulo, não reconhece ninguém, não fala. O rei da França acabou de ter o seu primeiro episódio psicótico, e não seria o último. Nos dias seguintes ao incidente da floresta, Carlos permaneceu em estado de semiconsciência. Às vezes murmurava palavras sem sentido, outras vezes gritava sobre traidores invisíveis. Lentamente, ao longo de semanas, ele começou a melhorar. Voltou a reconhecer as pessoas. Retomou algumas funções reais. Por um momento, todos respiraram aliviados. Talvez tivesse sido apenas uma febre passageira, um colapso nervoso temporário. Mas estavam enganados. Ao longo dos anos seguintes, Carlos começou a ter episódios cada vez mais frequentes de completa insanidade. E cada vez eram mais longos, mais severos e mais bizarros. Durante os seus surtos, que podiam durar semanas ou meses, ele não reconhecia a própria esposa, a rainha Isabel. Quando ela tentava se aproximar dele, Carlos fugia gritando, chamando-a de prostituta, impostora, de bruxa que quer envenená-lo. Isabel, que realmente amava Carlos nos primeiros anos, ficava devastada. Imagine, seu marido, o pai de seus filhos, olha para você com ódio e terror, sem o menor sinal de reconhecimento. Carlos se recusava a tomar banho ou trocar de roupa durante esses episódios. O fedor no Palácio Real se tornava insuportável. Os servos tinham que aguentar o cheiro porque qualquer tentativa de forçar o rei a se lavar resultava em violência. Ele andava pelos corredores do palácio em farrapos, sujo, com os cabelos e barba crescidos selvagemente, gritando sobre conspirações e traidores. Mas o pior ainda estava por vir. E quando digo pior, eu quero dizer o delírio mais bizarro documentado na história da realeza europeia. Carlos VI começou a acreditar que era feito de vidro. Deixa eu repetir, porque eu sei que parece loucura. O rei da França estava absolutamente convencido de que seu corpo era feito de vidro e que ele poderia se estilhaçar a qualquer momento. Pensa na lógica insana disso. Se você acredita que é feito de vidro, tudo se torna uma ameaça mortal. Qualquer toque, qualquer movimento brusco, qualquer impacto poderia quebrar você. Carlos passou a viver com esse terror constante. Ele se recusava terminantemente a deixar qualquer pessoa tocá-lo. Quando alguém se aproximava, ele gritava: "Afastem-se! Vão me quebrar!" Os médicos reais tentavam examiná-lo, mas ele entrava em pânico. Os servos tentavam ajudá-lo a vestir, mas ele os atacava. Carlos ordenou que costureiras costurassem hastes de ferro dentro das suas roupas. A ideia era que o metal protegeria o seu corpo de vidro de quebrar se ele caísse ou se batesse em alguma coisa. Imagine a cena. O rei da França, usando roupas recheadas de hastes de metal, andando rigidamente pelos corredores do palácio, aterrorizado com seu próprio corpo. Ele ficava completamente imóvel por horas. Sentava-se em uma cadeira e simplesmente não se movia, com medo de que um movimento errado o fizesse despedaçar. Os servos eram instruídos a se mover em absoluto silêncio ao redor dele. Qualquer ruído alto, uma porta batendo, um objeto caindo, fazia Carlos surtar, acreditando que o barulho havia rachado seu corpo de vidro. Durante os piores episódios, Carlos se recusava completamente a tomar banho. Não porque não quisesse estar limpo, mas porque acreditava que a água também quebraria o seu corpo de vidro. Ele se recusava a trocar de roupa. O raciocínio dele era que o ato de tirar e colocar roupas criaria fricção, que poderia lascar ou rachar o seu corpo. O resultado era que o rei da França passava meses,
literalmente meses, sem se lavar, vestindo as mesmas roupas cada vez mais imundas. O cheiro era tão terrível que os nobres precisavam se encontrar com ele e amarrar lenços perfumados no rosto. Mas ninguém podia forçar o rei a se limpar. As poucas vezes que conseguiram convencê-lo a se banhar foi uma operação delicada, envolvendo dezenas de servos se movendo com extremo cuidado, enquanto Carlos gritava instruções paranoicas sobre como tocá-lo sem quebrá-lo. Se você acha que acreditar que é feito de vidro é o ápice da loucura de Carlos VI, prepare-se. Porque em alguns dos episódios mais graves, Carlos simplesmente esquecia quem ele era. Não é metáfora, não é exagero poético, ele literalmente não se lembrava da própria identidade. Carlos perambulava pelos corredores do Palácio do Louvre, sim, o mesmo Louvre que hoje é museu, perguntando aos servos: quem sou eu? Qual é o meu nome? Quando lhe diziam, Vossa Majestade, sois Carlos VI, rei da França, ele ria. Achava que era uma piada cruel, uma zombaria. Eu não sou rei de nada, dizia. Meu nome é Georges, eu sou apenas um homem pobre. Deixem-me ir para casa. Durante esses episódios de amnésia total, Carlos se recusava a usar vestes reais. Arrancava a coroa se alguém tentasse colocá-la em sua cabeça. Rejeitava o cetro. Ele tentava fugir do palácio várias vezes, convencido de que estava sendo mantido prisioneiro em um lugar que não era seu. Aqui está o problema terrível. Durante esses episódios, Carlos se recusava a assinar qualquer documento real ou tomar qualquer decisão de Estado. Como ele não acreditava ser o rei, achava que seria fraude assinar decretos reais. Isso é traição, dizia. Estão me pedindo para falsificar a assinatura do rei. Então a França ficava, efetivamente, sem um governante. Decisões críticas não podiam ser tomadas. Leis não podiam ser aprovadas. Comandos militares ficavam no limbo. E ninguém sabia quando ou se o rei voltaria a si. Às vezes ele ficava assim por semanas, outras vezes por meses inteiros. O mais perturbador talvez seja o que acontecia quando Carlos finalmente saía desses episódios. Ele voltava à lucidez, ou pelo menos uma semi-lucidez, e lentamente começava a lembrar quem era. A memória voltava em fragmentos. E então vinha o horror. Ele percebeu o que havia acontecido, que havia passado semanas ou meses completamente fora de si, que havia esquecido da sua própria identidade, que havia abandonado seu reino. Os cronistas descrevem Carlos chorando incontrolavelmente quando recuperava a consciência, implorando perdão a Deus e perguntando aos médicos: isso vai acontecer de novo? E a resposta, embora ninguém tivesse coragem de dizer claramente, era sempre sim. A loucura de Carlos VI não era apenas uma tragédia pessoal, era uma catástrofe nacional. Com o rei incapacitado por longos períodos, um vácuo de poder se formou. E na política medieval, vácuos de poder são preenchidos com sangue. Duas facções da nobreza francesa começaram a lutar pelo controle. O que começou como uma disputa política rapidamente se transformou em uma guerra civil brutal. Paris foi tomada várias vezes por diferentes facções. Massacres aconteciam nas ruas, nobres eram assassinados, o povo comum sofria. Milhares de franceses morreram nessa guerra civil, uma guerra que aconteceu diretamente por causa da incapacidade de Carlos VI de governar. Pior ainda, enquanto a França se dilacerava internamente, seus inimigos externos observavam. A Inglaterra, que já estava em conflito com a França na chamada Guerra dos 100 Anos, viu a sua oportunidade. Com a França dividida e o seu rei incapaz de governar, era o momento perfeito para atacar. Em 1415, o rei inglês Henrique V invadiu a França. Em uma das batalhas, um exército francês desorganizado e mal liderado foi massacrado pelos ingleses. Carlos VI estava vivo, mas completamente incapaz de liderar o seu país contra a invasão. Em 1420, as coisas ficaram ainda piores.
Os ingleses, tendo conquistado grande parte do norte da França, forçaram Carlos VI a assinar o Tratado de Troyes. Esse tratado era absolutamente humilhante. Carlos teve que deserdar o seu próprio filho, o Delfim Carlos, e declarar que o rei inglês Henrique V se casaria com sua filha Catarina e se tornaria o herdeiro do trono francês. Basicamente, a loucura de Carlos VI levou à quase extinção da monarquia francesa independente. A França estava prestes a se tornar uma possessão inglesa. Só não se tornou porque Henrique V morreu antes de Carlos VI e porque uma camponesa chamada Joana d'Arc apareceu para salvar o que restava da França. Mas essa é uma outra história. E o que aconteceu com a rainha Isabel durante tudo isso? Nos primeiros anos da loucura de Carlos, ela tentou cuidar dele, mas ser rejeitada violentamente por seu marido, ser chamada de prostituta e bruxa por alguém que você ama, mês após mês, ano após ano, eventualmente quebra qualquer pessoa. Isabel acabou tendo vários casos extraconjugais, o mais notório com o Duque de Orleans, irmão de Carlos. Quando o rei estava lúcido e descobria, ficava furioso. Quando estava louco, não sabia nem quem era. Historiadores debatem até hoje se Isabel foi vítima das circunstâncias impossíveis ou se ela traiu realmente o seu marido e o seu reino. Talvez um pouco dos dois. A loucura de Carlos VI durou 30 anos. 30 anos. Pensa nisso. De 1392 até a sua morte em 1422, o rei da França alternou entre períodos de semilucidez e completa insanidade. Ele viveu até os 53 anos, uma vida longa para os padrões medievais, mas foram décadas vividas em um pesadelo. Durante os últimos anos, os episódios se tornaram mais frequentes e mais longos. Carlos passava mais tempo louco do que são. Nos breves momentos de lucidez, Carlos era uma sombra do jovem rei promissor que havia sido. Ele sabia o que havia se tornado, sabia que havia falhado com seu reino. Os cronistas descrevem um homem quebrado que passava momentos lúcidos rezando obsessivamente, implorando o perdão de Deus e perguntando por que estava sendo punido. A medicina da época não tinha respostas. Os médicos tentaram sangrias, purgantes, orações, exorcismos. Nada funcionava. Hoje, historiadores e psiquiatras especulam sobre o que Carlos realmente tinha. Esquizofrenia, psicose, algum tipo de doença neurológica progressiva? Nunca saberemos com certeza. Mas em outubro de 1422, Carlos VI morreu. Oficialmente de causas naturais, provavelmente algum tipo de doença ou simplesmente velhice e exaustão. Ele foi enterrado na Basílica de Saint-Denis, no cemitério tradicional dos reis franceses. O seu reino estava em ruínas. Seu filho havia sido deserdado. Os ingleses controlavam metade da França. Então, o que causou a loucura de Carlos VI? Porque um jovem rei aparentemente saudável, de repente enlouqueceu aos 23 anos e nunca mais se recuperou totalmente? É fácil olhar para Carlos VI e vê-lo apenas como uma curiosidade histórica, uma anedota bizarra sobre um rei louco que achava que era feito de vidro. Mas ele era uma pessoa real, um homem que sofreu imensamente, que teve momentos de lucidez em que percebia o horror do que havia se tornado. Imagine a tortura de recuperar a consciência e perceber que você passou meses vivendo em delírios, que esqueceu quem você era, que abandonou o seu reino, que vai acontecer de novo e de novo. Nos próximos vídeos, nós vamos conhecer mais 2 monarcas que perderam completamente a sanidade. Uma rainha tão consumida pelo luto obsessivo que viajou com um cadáver de seu marido por meses, abrindo o caixão para beijá-lo e foi aprisionada por 46 anos, e um czar cuja paranoia e fúria resultaram no massacre de dezenas de milhares, incluindo seu próprio filho, que ele matou com as próprias mãos. E se você chegou até aqui, deixa aquele like aqui embaixo. O like ajuda demais o canal a crescer e me motiva a continuar trazendo essas histórias incríveis.
Se inscreve no canal e ativa o sininho porque na próxima semana sai a segunda parte dessa série. Comenta aqui embaixo. Você conhecia a história de Carlos VI? O que te chocou mais? O delírio do vidro, o esquecimento da própria identidade ou as consequências que sua loucura teve para a França? Obrigada por assistir até o final e semana que vem tem mais loucura real, literalmente. Até lá!